Bem-vindos novamente para um Direto do Forno. Hoje eu quero convidá-los a abrir comigo a Palavra de Deus em João capítulo 7. João capítulo 7 e o versículo 37. João 7, 37 que diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e explicou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E que o Senhor abençoe essa leitura e tudo que nós vamos fazer hoje para a glória e honra dele. Hoje eu vou fazer uma receita chamada os cones. Tende a ser traduzido, melhor dizendo, biscoitos. Mas sabe aquele chá das 5 que a rainha toma, que os ingleses sempre falam, com aqueles bolinhos recheados com geleia e creme em cima? Pronto, é exatamente os que nós vamos fazer hoje. E eu tenho aqui, estou rodeado de duas receitas. Uma que eu tenho até a experiência, já tenho feito há algum tempo, e outra de uma nova receita que vem de um cozinheiro que eu estou acompanhando, de um chefe que eu estou acompanhando, e eu queria fazer o deles, que ele é experiente nessa área, então vou fazer o deles, mas eu vou fazer o meu também, para que a gente possa acompanhar e como é que fica no final. O meu cachorro do meu vizinho está aí participando. Mas vamos lá, então eu vou começar com a receita dos dois, são muito parecidas. Começar, claro, lavando as mãos. Pronto, mãos lavadas, mãos limpas. E vamos lá. Eu vou começar com a receita do nosso Paul Hollywood, né? E é o seguinte: estou fazendo meia receita do dele e meia receita do meu. Mas eu vou falar a receita por completo, tá certo? 500 gramas de farinha boa, farinha boa. Como aqui é difícil de a gente estar sempre achando farinha boa, quando falam em farinha boa, eu sempre gosto de usar aquela farinha com fermento, que dá mais uma firmeza. Mas aí já é comigo. Você tem a sua farinha de preferência, pode usar à vontade. E vamos misturar com manteiga. 50 gramas de manteiga. No meu caso aqui, eu vou usar banha. Tá certo? 50 gramas de banha. Lembrando que aqui eu estou fazendo meia receita, tá certo? Mas as quantidades que eu estou falando é a quantidade de uma receita completa. E aí nós vamos misturar. E o importante aqui é você estar misturando e você vai fazer feito farelo de pão. E é importante cortar toda a manteiga, toda a banha, até virar esse farelo de pão, para não deixar a manteiga fazer bolhas. Porque essas bolhas, o que pode acontecer? Você pode ter muita manteiga e derreter tudo lá dentro, ou não fazer crescer, aquilo que você está tentando fazer. Bem, aqui já está bem. Você vê, já perdeu aquela consistência de farinha, né? Está bem misturado aqui dentro. Enquanto isso, eu vou rapidamente aqui
fazer o outro. Nessa caso aqui eu tenho 350 gramas também de farinha. Não se preocupe com a bagunça faz parte da gente cozinhar. E 85 gramas também de manteiga, só que nesse caso aqui eu estou usando margarina, que é boa para cozinha. Eu não tenho manteiga comigo aqui. Apesar que eu tenho aqui, talvez eu bote um pouquinho nessa da banha. Né? O mesmo processo. Certo? O mesmo processo. Eu vou ter que botar um pouquinho de manteiga na outra para dar mais consistência. Que geralmente você tem que usar mais banha e eu esqueci desse pequeno detalhe. Certo? Aqui você já vê também, ó, tá assim bem farelado também. Você não quer aqueles pedaços de manteiga aqui dentro. Pronto. Deixa eu só botar um pouquinho aqui de manteiga, um pouco mais de manteiga aqui dentro desse aqui. Mistura mais um pouquinho. Nós escolhemos o versículo, eu escolhi o versículo, né, de água, né, de fonte de água. Você vai entender daqui a pouco. Mas uma das coisas que a gente vai estar falando sobre nos próximos dias também é sobre a construção, levando a palavra, montando a palavra. E olha só a simplicidade que nós temos aqui, né? Simplicidade desses ingredientes. Eu vou lavar minha mão porque a gente vai já para a próxima parte. Então, açúcar, né? 80 gramas de açúcar. Você pode diminuir um pouquinho no açúcar se você quiser, tá certo? E fermento biológico, fermento em pó, né? Químico em pó. Que nós vamos usar 5 colheres, só que lembrando que a gente está usando a metade aqui, então 2,5. Vou precisar de você daqui a pouco, então misturando aqui. Nessa receita a gente vai usar 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher, né, de chá de fermento. Mistura, deixa tudo bem misturadinho. Pronto, agora vem a grande diferença entre as duas, porém, talvez a parte mais importante. Nós vamos colocar, aqui nós vamos colocar 2 ovos, no outro a gente não vai colocar ovo. Nesse caso, são 2 ovos, só que metade, então só estou usando 1 ovo, tá certo? Quando a gente quer quebrar o ovo não quebra, né? Mas quando a gente deixa cair no chão, ele logo estoura. Então, dá aquela mexidinha também. E pronto. Agora vem o segredo.
o líquido. Aqui, não achar, certo? É leite. 250. Agora, não vamos colocar todo. Por que nós não vamos colocar todo? Porque é o seguinte, nem todo mundo, nem toda a farinha, a gente vai colocando aos poucos e vendo. Nem toda a farinha, ela absorve o líquido da mesma forma. Tem algumas farinhas que absorvem rapidamente o líquido e precisa de mais. Tem outras que precisa de menos. Então, a gente vai dosando isso à medida que a gente vai vendo. Isso tudo depende da qualidade e do tipo de farinha. Tem farinha que pega água bem e não precisa de tanta, outras precisa de mais. Vendo? Essa aqui, como as duas são a mesma farinha, eu sei que eu vou usar basicamente a mesma quantidade de leite, nesse caso, para as duas. O que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é o seguinte: nem todo mundo recebe a palavra de Deus do mesmo jeito. Eu já tive oportunidades de pregar o Evangelho para pessoas, pregar, e eles não ouvirem o que está sendo dito. De repente chega um pregador de fora e fala as mesmas coisas, às vezes de uma forma diferente, às vezes da mesma forma. E aquela pessoa recebe a palavra de Deus. O que eu quero dizer a vocês com isso é que nós precisamos entender que nem todo mundo recebe do mesmo jeito. Agora aqui, nesse leite aqui, eu tenho um pouquinho, que é o segredo desse aqui, ele tem umas gotas de limão, para dar para deixar ele o leite mais fermentado. Você nota que ele pegou menos bicarbonato, não é menos, fermento químico. Por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, também. Mas aí nós vamos misturar com a faca para poder, misturar bem os ingredientes. Então, nem todos recebem a farinha, ou nem todos recebem a palavra de Deus do mesmo jeito. A gente precisa entender que às vezes a gente tem que ser direto. Aqui eu botei o leite direto. Aqui eu peguei o leite e coloquei um pouquinho de limão para ajudar em pegar melhor o líquido e para fazer uma mistura melhor. Às vezes, nós temos que falar da palavra de Deus para um de uma forma e para outros de outra forma. O importante é que nós estejamos pregando sempre a palavra de Deus e vendo o limite, vendo as necessidades, vendo a capacidade de cada um de entender. Não se frustre se você prega e fala do amor de Deus para uma pessoa e aquela pessoa não receba. Talvez ele não vai receber daquele jeito. Talvez ele tenha uma resistência até a sua voz. Tem pessoas que eu tenho dificuldade de escutar pregando. Tem outros que eu amo escutar, a voz traz uma diferença para mim. Por exemplo, uma pessoa que prega pausadamente, quase parando, para mim é mortal. Mas um pregador que usa exemplos, que vai falando do amor de Deus de uma forma ilustrando, até mesmo em comédia e esse tipo de coisa, isso me atrai. Então,
Nem todo mundo recebe a palavra do mesmo jeito. Agora, o resultado, quando nós deixamos, veja só, a diferença nenhuma, né? O que nós chegamos ao ponto que nós queríamos. Agora, vamos para o próximo passo. Vamos fazer um berço de farinha. Não é pouca farinha, não. Também, assim, não vou exagerar, né? Queria vir mais para cá um pouquinho, mas... Por que a farinha? Porque a farinha, ela vai ajudar a deixar a massa com fermento. O que acontece? Ele vai... E quando ele está já a ponto, ele estica e volta. Não é verdade? Ele estica e volta. Então a farinha vai ajudar a justamente ele a não grudar e não ficar voltando. Ele vai mantê-lo firme no lugar. Eu não vou, né? Uma palavra de knead, né? Que é fazer, eu esqueci como é que se diz em português, mas eu não vou fazer isso. Eu simplesmente vou dobrar, dar uma amassadinha, certo? Deixa eu botar mais farinha aqui para deixar bem resistente o lugar. E pronto. E vou abrir. Você pode abrir com um rolo de amassar pastel. Você pode abrir com as mãos. Eu não sei porque eu gosto de abrir com as mãos. E pronto, essa massa aqui já está assim pronta para ser usada. Vamos abrir agora a outra. O importante da farinha. Lembra da importância da gente preencher a vida das pessoas, não com falsas esperanças, não com mentiras, mas com a palavra de Deus. Se a pessoa ela não for preenchida com a palavra de Deus, então tem alguma coisa errada. E aí ela vai ficar sempre querendo voltar e sempre querendo grudar no mundo. Mas quando eu forro ao redor daquela pessoa com a palavra de Deus, ela não quer, ela tem dificuldade de querer voltar, porque o Espírito de Deus o segura na vida cristã. E querido, veja só como isso é importante. Veja só como eu vou ligar aqui. Vou pré-aquecer o meu air fry, né, que eu gosto de trabalhar com ele, enquanto eu corto aqui. Então veja só como é de extrema importância a gente entender que a nossa vida, ela precisa ser forrado com a palavra de Deus. E para eu poder forrar a palavra de Deus na vida das pessoas, não adianta eu querer impor a palavra de Deus. Eu preciso ir passo a passo, vendo a capacidade, vendo a tolerância
tolerância, vendo o entendimento de cada um, para que eles possam receber com tranquilidade, com alegria, a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, queridos, sabe qual é a maravilha de tudo isso? É que aquele que beber da fonte da água da vida jorrará. A palavra do Senhor diz que jorrará, né? Fluirá rios de águas vivas. Vendo como é importante a gente estar sempre ligado na palavra de Deus. E sabe como é importante a gente não querer fazer com que a pessoa ela receba com firmeza a palavra de Deus, mas sim ela receba com calma, forrado pela palavra de Deus na sua vida, para a glória e honra do Senhor. Agora nós vamos cortar, forrar com um pouquinho para não ficar grudando. E essa massa, o que eu gosto dessa massa é o seguinte: é uma massa de certa forma delicada. Então você não pode ficar o tempo todo, né? Você tem que ir com calma. Veja só, eu não bati muito, eu simplesmente misturei um pouquinho, amassei, né? E pronto. Quando nós procuramos fazer isso com aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, eles vão estar prontos para ouvir também a palavra de Deus. Já está quase pronto aí, pré-aquecido, aqui é rápido, é 5 minutinhos. E aí, nós vamos então fazendo isso. Qual o próximo passo depois disso? Fizemos os bolinhos. Nós vamos agora pegar um ovo, e ao pegar esse ovo nós vamos bater um pouquinho e depois pincelar só na parte de cima. Por que só na parte de cima? Porque nós queremos que ele dê uma expandida. Para dar essa expandida, né, se eu botar o ovo vai impedir que ele expanda. Muitas vezes a gente quer deixar de fazer as coisas de Deus, preencher com tantas coisas que a gente não quer deixar a palavra de Deus expandir. Porque nós queremos tudo do nosso jeito. E não pode ser assim. Então vamos agora pegar o ovo. Não bota leite, tá certo? Eu aprendi esse segredo também de não botar leite. Por quê? Porque nós queremos a cor dourada. O leite, ele vai tirar um pouco dessa cor dourada. Então, se eu não botar o leite, ele vai bater aqui. Se eu botar o leite vai
quebrar esse dourado. Vou pegar aqui o meu pincel e vamos colocar no fogo. E vamos ver o resultado disso. 15 minutinhos, como o rapaz disse, é 15 minutinhos mesmo, dependendo, claro, do seu forno, em temperatura de 200. 15 minutinhos, né? Ele vai estar pronto. Show. Vou fazer o seguinte. Esses são os nossos da minha receita. Certo? Aqueles são o da outra receita. E tem uma bandeja com a mistura dos dois. Pronto, 15 minutinhos no forno. E daqui a pouco a gente volta para terminarmos e vermos o resultado do nosso trabalho. Eu espero que você esteja gostando aí do nosso canal. Vou me desfazer aqui, botar a pausa. Então, até daqui a 15 minutinhos. Pronto. Já se passaram 15 minutos. E no air fry eu esqueci de abrir um pouco mais rápido. Então foi mais ou menos 7, 8 minutos para 7 e 8 minutos para os outros. Esses, deixa eu pegar aqui para vocês. Esse aqui foi a receita que eu fiz pela primeira vez hoje. Olha como ela ficou bonita, né? Linda. Olha para isso. Olha para que coisa mais linda. E esses foram as que eu fiz. A receita que eu geralmente uso também ficou muito bonita, né? Ficou grandes, adequadas, né? Agora, só um minutinho aí. Enquanto você me espera voltar, eu quero voltar a chamar a sua atenção para justamente a importância de nós estarmos atentos à palavra de Deus, a estarmos atentos ao que as pessoas não somente precisam ouvir, mas principalmente como elas precisam ouvir. Eu sou professor. E como professor, eu sei que temos alunos que aprendem de várias formas, de várias maneiras. E sabe, a gente tem que estar atento. Atento aos nossos alunos, àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, para como e quando. Vamos agora. Então, olha como ele está dentro. A água. Eu ia fazer uma geleia, minha geleia, para botar aqui dentro, talvez até faça. Isso aqui é geleia de morango sem açúcar, né? Comprada no supermercado.
cremezinho de leite. E aí está. Aqui está. Aqueles bolinhos, famosos bolinhos ingleses, que nos ajuda a entender que é importante que cada um aprenda de uma forma diferente. E que nós precisamos estar na palavra para deixar a palavra segurar a vida dessas pessoas no lugar. E elas, no tempo delas, da forma delas, receberem cada vez mais a palavra de Deus. Você hoje está dando testemunho da palavra, forrando ao redor dessas pessoas com a palavra, com as suas orações. Você hoje está fazendo como para as pessoas receberem a palavra de Deus? Pensa bem nisso hoje. Reflita nisso. Que Deus nos abençoe. E até o nosso próximo Direto do Forno. Deixa eu trazer aqui para mais perto. Vou pegar aqui agora. E aqui está o nosso bolo. Então, até o próximo Direto do Forno. Bom apetite.